e a gente vai conversar sobre o podcast Se Eu Parar, Você Me Vê. Pontos já está aí na área. Bem-vindo, camarada. E aí, irmão, tudo bem? Como você tá? Tudo certo? Massa. Você me escuta bem? Escuto. Tô te Beleza. escutando Vocês bem, tô te estão aí, vendo se bem também. conseguirem me ouvir legal também, vocês dão um oi. Eu estou sem fone aqui para ver se a gente consegue ficar com uma imagem melhor. Mas se precisar do fone, a gente coloca para fazer o nosso papo e a nossa conversa aqui bem de boa. Massa? Enquanto o Certo. pessoal vai entrando aí, Fontes, eu estava dizendo aqui que esse mês de julho, o Cuscuz com Debate está fantástico, assim, está muito massa. A gente tem uma entrevista no próximo domingo com a Aline Martinelli, é uma companheira que vai falar com a gente, conversar com a gente sobre diversidade e liberdade religiosa. Ela é do grupo de Evangélicos pela Democracia, então é importante a gente conversar sobre essa diversidade. No último Massa. domingo do mês, dia 26, se eu não me engano, a gente vai estar conversando com a Andréa Turbanteira sobre economia criativa e cultura, uma companheira muito querida de todos e todas nós, que está em todos os espaços de atividade de cultura e de militância do nosso povo, da Paraíba, aqui em João Pessoa. E no próximo sábado, aí diferente do Cuscuz com Debate, é um momento de construção de um programa político para a Câmara Municipal de João Pessoa, que eu estou como pré-candidato. A gente vai fazer um debate programático via Jitsi, com transmissão pelo Facebook, sobre a pauta de cultura. Construir um programa bem redondinho. E aí a gente vai estar com Dione, que é produtora cultural, uma figura que eu conheci há pouco tempo, mas já percebi que muito querida de muita gente, não só de mim. Com a Aline, que é do teatro e do circo, ela é de arte e ciência, vai estar conversando com a gente. A Dione falar sobre os aspectos mais gerais da economia, da cultura, do impacto na formação da cidade, né, do nosso povo. A Aline vai falar sobre a relação da mulher na cultura. E o terceiro convidado vai estar falando com a gente sobre a ocupação da cidade, sobre a organização da juventude, organização da periferia e Acusa, também conhecido seu aí. Então, Massa. essas duas companheiras e esse companheiro vão estar com a gente no próximo sábado para construir esse programa. E hoje a gente está aqui com você para conversar sobre o podcast Se Eu Parar, Você Me Vê, que a turma acolheu muito bem nos grupos que eu faço parte, recebeu com muita alegria esse podcast. Mas antes de falar sobre ele, para quem já está com a gente aqui no nosso Instagram, acompanhando o Cuscuz com Debate, eu passo para você dizer, antes do podcast, quem é Marcelo Fontes. Massa. Bom, primeiro eu quero agradecer ao espaço. Muito obrigado, Tarso. A gente já se conhecia, né? Um pouquinho antes, de uns tempos atrás. A gente já vinha trocando uma ideia. É muito legal poder estar conversando com você aqui agora e conversando com o pessoal que te segue. É muito legal ter esse espaço. Bom, meu nome é Marcelo Fontes, eu faço música, eu faço rap, né, no projeto que a gente chama de Fontes também, eu produzo junto com o DJ Gui Raiz. Já tem algumas músicas lançadas aí, a gente já tá na estrada fazendo show desde 2019, a gente já tocou em bastante lugares aqui em João Pessoa, já tocou fora também, então a gente já conseguiu dar uma rodada com esse projeto, e é um projeto que a gente tem um cunho muito social, assim, né? Muito político também. É um espaço que a gente encontra para falar sobre as coisas que a gente acredita, que a gente acha que precisa ser falado. E é algo que tipo, me traz me motiva muito a estar seguindo em frente, assim, porque eu encontrei uma via de conseguir falar as coisas, né? De uma forma que eu sei fazer, que eu consigo fazer e usar isso para conseguir falar coisas que a gente acha necessário estar falando. E aí eu faço música, eu também toco com alguns amigos e algumas bandas, participo de alguns coletivos culturais também, sempre procurando movimentar a cultura e fomentar a cultura aqui em João Pessoa. E aí agora eu tô com o Separar Você Me Ver, que é um outro projeto além desses tantos, que a gente está aí também tentando colocar as pautas que a gente acha que precisam ser faladas aí em todos os lugares possíveis. Massa, tem uma turma chegando junto aí, já tá o Vini, Rubens, Felipe Nunes, Áurea, Semira, companheira Mônica Vilaça, Miguelzinho, meu tio Vavá lá de Pernambuco, acompanhando também aí a Nossa. nossa live, nosso bate-papo, Ellen chegando junto. Mas antes você estava falando aí dessa sua chegada, né? Do que você faz e como chegar ao
ao podcast. Quando eu não estiver olhando para você aqui, eu estou só anotando as pessoas que Tudo estão bem, tudo chegando, bem. de pergunta ou de coisa que surja para a gente, tá? Certo. Carol Figueiredo aí dando um legalzinho, mandando um oi para Aham. nós aqui, para Oi, meu você. amor. Essa caminhada de chegar até o podcast, né? O que é que tem a ver o podcast com a sua experiência de vida, né? Sim, Aham. da sua arte, que também tem a ver, obviamente, com essa sua experiência, com o seu cotidiano, com a sua vida. Que identidade, que relação você percebe mais entre esses dois espaços, podcast e a sua vida cotidiana? Aham. Bom, antes eu quero só mandar um beijo pra dona Semira, que tá assistindo a gente, que é minha mãe, que tá vendo a gente lá direto de Macapá. E um beijo pra Carol também, que é minha namorada, que tá aqui assistindo também. Cara, então, a relação é muito assim, eu venho de uma família que teve que lutar muito pra conseguir o que tem, assim. E aí essas histórias da minha família sempre me motivaram a estar falando sobre muita coisa, sabe? E aí quando eu comecei a fazer rap, a fazer música, as minhas primeiras músicas assim, foram sobre o meu vô e todas as lutas que ele passou para chegar onde ele chegou. Meu vô veio de Minas para nossa cidade, que é Resende, no interior do Rio. E quando ele chegou lá, ele não tinha onde morar, não tinha o que comer, a família inteira não tinha. Então é uma das histórias que, tipo assim, meu vô é o meu maior exemplo de vida, assim, sabe? E aí, tipo, essas histórias estavam sempre vivas tipo, na minha vida, assim, né, no meu cotidiano. E aí, quando eu comecei a fazer rap, eu comecei a colocar isso pra fora e comecei a falar é, sobre a vida, tipo, de pessoas que realmente precisam lutar para sobreviver e sobre a, a desigualdade social que eu vi de tão perto a minha vida inteira, saca? Mas aí, tipo, enquanto eu tava fazendo música, eu via que era muito algo que eu tava falando, algo sobre mim, assim, que eu tava falando, sobre o que eu já tinha vivido. E isso me incomodava muito porque eu, além de gostar muito de me comunicar, eu tinha um desejo de conseguir fazer com que outras pessoas fossem ouvidas também, tá ligado? E na música eu não conseguia fazer isso. Assim, eu conseguia muito falar sobre outras pessoas, mas eu não conseguia, tipo, que outras pessoas tivessem um lugar pra falar e pra, enfim, tipo, tornar outras histórias, tipo, muito, assim, que as pessoas conseguissem ouvir essas outras histórias, não só as minhas, tá ligado? E aí eu comecei com essa é, indignação, assim, essa coisa que eu não sabia muito bem para onde encaminhar isso. E aí sempre, eu sou de uma cidade lá do interior do Rio, como eu falei, que é Resende. E aí sempre que eu ia para lá, o meu avô, que foi eletricista, tipo, sei lá, desde os 20 anos, ele se aposentou esses dias, já tá com 73. Então ele foi eletricista, tipo, por muito tempo. E ele sempre tinha histórias muito boas, saca? Tipo, ele sempre contava histórias muito boas, contava casos muito, tipo, legais, assim, que a família inteira parava para ouvir. E aí eu comecei a entender isso como, tipo assim, caramba, se todo mundo tivesse a oportunidade de ouvir o que as trabalhadoras e os trabalhadores no Brasil passam, e o que eles já passaram, e o que eles têm para dizer, tipo, e o que eles têm para dizer seria muito, muito massa. E aí eu comecei a pensar em como eu conseguiria fazer isso, tá ligado? E aí, tipo, nas minhas músicas, assim, eu e o DJ Raiz, a gente sempre procura colocar alguma fala de, de alguém. A gente sempre procura colocar algum sample, tipo, de uma pessoa falando, ou de um discurso, pra gente conseguir trazer isso pra nossa música, sabe? Mas, tipo, pra mim ainda não era o que eu queria, assim. E aí eu ouço podcast, que é uma mídia de áudio, né? Eu ouço há muito tempo, desde 2015. E aí eu vi no podcast uma forma de conseguir trazer à tona essas histórias e fazer com que as pessoas conhecessem, né? Tipo, essas pessoas que são tão importantes para o funcionamento da nossa sociedade de uma forma fácil, que é assim, fácil de produzir, porque como é áudio, é uma parada tipo, muito mais fácil de editar e tal. E isso ia me proporcionar, tipo, ser um megafone para essas pessoas, tá ligado?
E aí, quando eu tive esse estalo, foi quando eu percebi, hoje eu percebo com se para você me ver, que, tipo, agora sim eu tô conseguindo, saca? Tipo, eu tô conseguindo viabilizar algo que eu tava falando há muito tempo atrás, que eu tava tentando fazer há muito tempo atrás e não tinha entendido ainda. Então, eu acho que o Seu Para Você Me Ver é um resultado de várias indignações e vários questionamentos, tipo, minha vida inteira, assim. E agora eu tô conseguindo viabilizar isso em uma coisa só, tá ligado? Bacana. Tá entrando aí a Luísa, Ana Carla, Joana, Angélica Monteiro, que é da comunicação aqui em João Pessoa. Angélica, uma boa pauta, viu? Esse assunto aí do podcast, conversar depois com fontes, Tamo vale aí. muito, vale muito a pena. Você vê, seu avô vem de Minas, né? Sim, em Resende, no Rio. Isso, Você tá Dona Celina está em Macapá, é isso. isso? É. Você é de João Pessoa. Já tem algumas pessoas que eu tenho conversado que bate muito a história assim com a minha caminhada. Eu saí do sertão do Ceará ainda com um pouco mais de 3 anos de idade. Cresci em Recife. E nesse meio de tempo, a gente sai de cidade em cidade, há vários apartamentos, mudança por conta de aluguel nos anos 80 e tal. E escolhemos a Paraíba, João Pessoa, em 2007, quando a gente veio morar aqui, né? Essa sua chegada em João Pessoa, na nossa Paraíba com HY, como é que foi? Uhum. Cara, então, o meu pai foi transferido pra cá por causa do trabalho dele. E aí a gente veio, chegou em 2014. Tô aqui desde 2014. E aí, assim, eu vim pra terminar, já fazer o Enem pra entrar na faculdade. Segura aí, pessoal. Deu uma paradinha aqui no. Vai lá, tinha parado na hora da faculdade, aí deu uma paradinha, continua aí. Você veio para fazer o Enem, para entrar na faculdade. Eu não estou conseguindo ouvir o som. Vocês estão conseguindo ouvir? Nesse momento que deu uma travadinha aqui, parou o som também. Eu queria pedir a ajuda de vocês que estão acompanhando para dizer aí se vocês estão ouvindo, se o problema é meu ou se é lá com o Fontes. A Áurea está dizendo que não consegue escutar também, Fontes. Vê se desligou algum microfone ou aumenta o som, alguma coisa aí. E nem eu. Vamos ver o que Mônica deu uma dica. Mônica também não está escutando. Deixa eu ver se de repente com o microfone aqui isso vai mudar a nossa história. Fez alguma diferença para. Não, o pessoal continua sem ouvir. Eu sozinho aqui, vocês escutam, já que a fonte saiu para entrar novamente? Ah, tá. O Lucas está me escutando, né? Então vamos esperar o Fontes entrar de volta, que aí a gente convida novamente. Vamos lá, ele já está aqui. Vou adicionar novamente para ver se volta com o som. Voltou? Tô lhe ouvindo. Vocês Me escutam ouve? Que bom, agora? que bom. Massa, Obrigado. ótimo. Joia. Parou, Fontes, na hora que você estava dizendo que tinha vindo para cá para tentar entrar na universidade. Isso. Então, o meu pai foi transferido para cá em 2014 e eu estava fazendo o terceiro ano do ensino médio, que é aquele ano caótico que a pessoa está estudando para fazer o Enem, para entrar na universidade pela primeira vez. E aí foi uma mudança bem drástica, assim, mas é, logo no primeiro ano fiz amigos muito importantes que eu carrego até hoje. Consegui entrar para a UFPB, eu estou cursando Relações Públicas, entrei em 2015. Então, essa vinda para cá me abriu os olhos para muita coisa, assim. Sempre.
você, como você falou que você já se mudou muito, já morou em vários lugares, essa mudança de cultura é sempre muito enriquecedor pra gente, né? Então, eu tenho certeza de que todos esses projetos que eu tô conseguindo tipo, colocar pra frente hoje, essa mudança foi o primordial pra isso acontecer, sabe? Conheci várias pessoas que me inspiram muito até hoje, assim, a fazer o que eu faço. Então, nesses anos que eu tô aqui, tá sendo de um crescimento muito grande, assim. Maravilha. Se permitir nessas mudanças é bacana. Eu confesso que quando essas mudanças aconteciam muito, até ali nos 12 anos, eu não conseguia construir muita relação nos campos que eu parava, eu não gostava muito não, mas quando isso aconteceu em outro momento da vida, a gente consegue aproveitar e reconhecer melhor os espaços onde nós estamos, com certeza. E o Exato, nome do exato. podcast? Né? Você faz aí, é claro assim, para a gente, essa relação da tua vida, da tua história, com as pessoas que você se relaciona, e o porquê desse megafone que é o Se Eu Parar Você Me Vê. Por que esse nome? Se Eu Parar Você Me Vê. De onde vem? Uhum. Cara, então, tipo, como eu falei, essa minha ideia de, tipo, fazer com que as pessoas falassem para muita gente já vinha de muito antes. E a ideia de antes não era ser um podcast. Eu queria fazer vídeos, saca? É pra pôr no YouTube e tal. Deu uma travadinha, mas voltou aqui. Fala aí para ver se o som Voltou? veio. Tá, Massa. pronto. Voltou. Então, e aí eu queria fazer uns vídeos e eu falei com um amigo meu, Igor Lucena, que tipo, ele trampa com audiovisual e é um amigo de longa data, longuíssima data. É meu irmãozão, assim. E aí aconteceu na greve dos caminhoneiros de 2019, que foi aquela greve que o Brasil parou. E a gente tava conversando sobre isso. E aí o Igor virou pra mim e falou, cara, é muito doido isso, né? Porque, tipo, os caras estão aí rodando o Brasil inteiro e a gente nem vê, tipo, a gente nem sabe que eles existem. Mas agora que eles resolveram parar, aí a gente consegue ver, sabe? Então essa foi a ideia central de onde o nome surgiu, assim. Porque, tipo assim, essa ideia de que, tipo, enquanto essas pessoas estão fazendo o trabalho delas e cumprindo a função delas na sociedade, a gente quase nunca vê. Mas, tipo assim, sei lá, se tipo, não sei, se um profissional desse resolver não fazer o seu trabalho, gente, né? Tipo assim, sei lá, a greve dos motoristas de ônibus, por exemplo. Tipo, a cidade para, tá ligado? Tipo, então, se pra você me ver, é exatamente assim, tá ligado? De que, tipo assim, será que a gente só percebe essas pessoas quando elas param de fazer o que elas têm que fazer, tá ligado? Tipo, não ouvir essas pessoas enquanto elas estão fazendo o trabalho delas, que é tão importante pra sociedade, sabe? Massa, muito massa. Entrando aí a Fefe Goulart, Suane Soares, uma turma mais chegando junto aí para acompanhar esse nosso bate-papo. Então, para que, né, as pessoas precisarem parar para serem escutadas, né, numa sociedade tão diversa como a nossa. Bacana aí a reflexão. E por que começar com a pauta dos motoboy? Cara, então, olha que foi uma loucura, assim, porque a gente tava começando, e aí, tipo, nesse momento de quarentena, os motoboys e as motogirls estão trabalhando muito, né? Porque, tipo assim, obviamente o pessoal não tá saindo de casa e estão fazendo muito mais entrega. E aí já era uma pauta que eu queria muito fazer. E aí, conversando com uma amiga minha lá de Salvador, ela me conseguiu o contato, tipo, da pessoa que a gente ia entrevistar, que foi o seu José Domingos, uma pessoa maravilhosa. Inclusive, esse podcast está sendo uma ponte para conhecer pessoas incríveis e histórias incríveis, assim, tá ligado? Tipo, cada entrevista que a gente faz é uma história maravilhosa que a gente conhece. E aí a gente entrevistou o seu José Domingos, que é motoboy lá em Salvador. Só que, tipo assim, a gente já queria falar sobre isso, mas, tipo, toda essa história da greve geral dos entregadores, isso ainda, tipo, não tinha vindo à tona, assim, sabe? Era algo que a gente nem tinha muita noção de, tipo, de que já tava rolando, que o pessoal, que aconteceu agora,
dia primeiro. E aí a gente tava na confecção, já fazendo a entrevista para fazer o primeiro episódio. E aí a gente, olha, velho, vai rolar greve geral e pá, não sei o quê. Aí a gente, porque, tipo assim, a estrutura do nosso podcast é fazer, tipo, uma entrevista com uma pessoa só, entendeu? Tipo assim, a gente vai entrevistar, tipo, sei lá, a Dona Maria, que é, tipo, a profissão dela, e a gente entrevista só ela. Quando a gente já tinha feito a entrevista, a gente ficou sabendo da greve geral dos entregadores, que é uma pauta muito urgente, velho, muito urgente, porque, tipo, todas as entrevistas e relatos que a gente recebeu, o que a gente vê, os aplicativos de entrega estão fazendo com os trabalhadores e as trabalhadoras hoje é algo desumano, assim. Tipo, é algo que é inaceitável. E aí a gente falou assim, cara, a gente não pode fazer só uma entrevista. Tipo, a parada tá estourando e a gente precisa somar na luta dessas pessoas. E aí a gente começou a procurar motoboys e motogirls do Brasil inteiro para que eles tipo, dessem um relato de falar como era trampar com aplicativo de entrega. E aí no podcast a gente tem alguns. Um deles era de um cara lá de Campinas, de um companheiro lá de Campinas, que ele tava trabalhando para Rap. E aí ele foi fazer uma entrega na chuva. E aí, tipo, quando ele tava chegando na casa do cliente, ele caiu de moto. E aí, tipo, assim que ele caiu, voltou, né? Eu acho que travou, mas voltou. Na hora que a moto chegou na frente da casa do rapaz e caiu. Pronto. Isso. Assim que ele, tipo, tava chegando na casa do cliente, umas duas ruas antes, tava chovendo muito. Aí a moto, tipo, ele se desequilibrou, caiu e ele machucou o joelho. E foi, tipo assim, foi grave, sabe? Aí ele, tipo, ele Uhum. caído no chão, pegou o celular, mandou uma mensagem pra Rap, e a Rap só falou que sentia muito e enviou uma outra pessoa lá. A pessoa viu ele no chão, pegou a encomenda dele e entregou pro cliente. E isso foi tudo que a Rap fez. E assim, para quem não sabe como funciona, esses aplicativos de entrega, eles não têm vínculo nenhum com os entregadores. Então, assim, qualquer coisa que acontecer, eles alegam que eles só são a ponte entre o cliente, o entregador e o restaurante ou a farmácia, né? Tipo, o estabelecimento. E essas pessoas não têm direito a alimentação, elas trabalham o dia inteiro sem ter direito à alimentação, elas trabalham o dia inteiro sem ter plano de saúde, elas trabalham o dia inteiro Levando com aquela bag pesada nas costas. Inclusive, uma reflexão que eu não tinha e que minha namorada teve, que além de tudo isso, eles carregam a bag com o nome da empresa nas costas. Então, tipo assim, ela falou e é verdade, eles são um outdoor ambulante que fazem propaganda pela cidade inteira e eles não ganham pra isso, tá ligado? E é muito doido. E é uma realidade que a gente tá tão acostumado a lidar, tipo, a pedir comida, a gente é, vai lá, abre o portão, pega e vai embora. A gente não entende, assim, não percebe como é a relação entre essas empresas e os trabalhadores, né? E as trabalhadoras também. E aí a gente viu que era muito urgente e a gente trabalhou muito para lançar no dia 29, porque a greve ia ser dia primeiro. Então, além de outro trabalho que a gente fez no nosso Instagram também, a gente postou várias imagens no nosso Instagram sobre o tema. E aí a gente lançou esse episódio. E foi muito da hora, cara. A gente teve um retorno. joia. Chegando uma turma aí, o bom, bacana da internet, você deve estar sentindo isso aí com o podcast, né? Vendo que chegou aqui às vezes não dá para entender o nome, porque não diz o nome diretamente no Instagram, mas Imigarelli. Tem a Adriana, companheira lá do serviço social, assim como eu, Antoni, Luísa Albanese, lá de Recife, Marta, que é companheira militante de mulheres lá de Patos, Açucarte e Rafaela, que é uma diversidade de pessoas e
lugares em meio a esse debate da internet que esse megafone fica maior, né, durante o nosso debate. Fidel Isso. Manequim tá aqui mandando um salve para Salve, Marcelo. Fidel! Aê, salve, salve. Você tem sentido isso? Esses comentários sobre o podcast têm vindo de onde? Cara, então, é muito doido porque, assim, a gente. Tipo, eu queria muito que o podcast não fosse algo que ficasse só em João Pessoa, né? Claro que a gente quer ouvir, a gente tinha muitas pessoas de João Pessoa, mas a gente também queria pessoas do Brasil inteiro, assim. E aí, tipo, eu tenho muitos amigos e amigas em outros lugares, em outros estados, e a gente vai fazer um podcast, a gente tem, tipo, alguma profissão que a gente acha legal de falar, né? Tipo, para entrevistar. Mando mensagem para vários amigos e várias amigas de vários estados para conseguir trazer isso para o nosso podcast e conseguir com que tipo, de mais lugares possível ouçam, tá ligado? De mais lugares possível. E aí a gente tá recebendo o mês inteiro, assim, cara. Tá sendo muito doido. Tipo, o Brasil inteiro tá seguindo a gente. Mas algo que eu vejo muito e que me deixa muito feliz é que tem muitos jovens. Assim, a grande das pessoas que estão seguindo a gente são jovens, sabe? Tipo, é tal. E é muito legal ver isso, cara. Tipo, é muito legal entender que a juventude está engajada. Valores do trabalhador e da trabalhadora. Então, é muito gratificante ver que pessoas jovens estão se interessando porque a gente tem que falar, né? Ah, com certeza. E se eu estou dando uma olhada aqui, além do pessoal que entrou de É, volta é aqui, que Marcelo, quando seu áudio vai se restabelecendo aí, que ele está dando uma cortada, eu vou registrar aqui a presença do Valdênio. Adriano está repetindo aqui a história do áudio. Te Amo e Companhia, que é um grupo de teatro lá de Pernambuco. Ivanildo Pereira. Então, só aqui, nesse grupo que já circulou, a gente viu que teve uns quatro estados, né, presentes, além de Companheiras do Sertão, fazendo esse debate. E as faixas de idade e de formação também as mais diversas nessa nossa conversa. E foi uma coisa que eu queria saber se você fez isso de forma pensada, quem está construindo com você o podcast, mas ele não foi um podcast que, eu vou falar para essa pessoa. Não, ele foi de uma forma e de uma linha que ele dialoga com muitas pessoas, com muitas formações, com várias áreas de atuação ou da vida das pessoas, né? Esse primeiro que você já apresentou assim para nós, isso estava no roteiro ou foi acontecendo naturalmente? não, cara, muito feliz de ouvir isso de você, porque a gente entende que, tipo, o nosso objetivo foi cumprido, assim, sabe? Isso foi algo que acontecesse desde o início. E eu vou te falar que eu consumo podcast desde 2015. E, enfim, eu ouço vários programas de vários lugares. E muitos dos programas que quando eles vão falar de alguém, tipo assim, hoje sei lá, empregadas domésticas. E aí eles convidavam, tipo, a advogada, que é especialista na legislação doméstica, e aí convidavam um professor universitário que fez um mestrado sobre a relação do patrão com as empregadas domésticas, e nunca convidavam uma empregada a falar sobre a profissão dela, sabe? Então, tipo, isso era tava muito. E também era algo que eu ficava pensando que tipo, nunca essas pessoas vão ver alguém como elas falando sobre elas, sabe? Um podcast que seria feito
pela classe trabalhadora e também para a classe. Tipo, o nosso principal objetivo é conseguir falar com essas pessoas e, tipo assim, que essas pessoas consigam ver que elas têm lugar, sabe? Tipo, que elas. Tipo, as pessoas, Deu uma cortada tipo maior assim, a gente vai agora. entrevistar uma empregada doméstica. Voltou? Tenta de novo aí, conversa aí. Você tá conseguindo me ouvir, irmão? Agora sim, Voltou? Voltou? voltou. Voltou? Massa. Sim, sim. Massa. Desculpa, eu realmente não sei o que tá acontecendo, cara. Conexão. Mas enfim, vamos lá, vamos lá. Voltando. E aí a gente que seja pela classe trabalhadora, com a voz da classe trabalhadora e para a classe trabalhadora de rádio. E às vezes quando eu falo isso, as pessoas não entendem muito bem porque acham que é um retrocesso, tá ligado? Tipo, a gente já tá no podcast, que é uma mídia muito mais moderna, e vai voltar pra rádio. Mas a grande maioria das pessoas no Brasil ouve rádio, tá ligado? E a gente quer muito chegar nessas pessoas também. E aí que eu tava falando sobre as perguntas, que é um ponto importante sobre isso também. A gente busca fazer perguntas que geralmente, sei lá, pessoas de uma mídia tradicional não fariam para uma empregada doméstica, por exemplo. Que é tipo assim, chegar nele e perguntar, cara, mas tipo assim, me conta, tipo, como foi a sua infância, tá ligado? Sei lá, me conta qual é o seu maior sonho, sabe? Tipo assim, vai tá aí quando você, tipo, não estiver trabalhando mais, estiver aposentado, você quer ir para onde, você quer morar onde, o que que você quer, sei lá, alcançar, qual futuro que você quer para seus filhos, tá ligado? É uma que, tipo, geralmente as pessoas não perguntam. E eu acho que esse conjunto de coisas que faz o programa ser um programa que, tipo, ele consegue chegar em várias pessoas de várias classes sociais diferentes, né? E de, enfim, idades diferentes, formações diferentes. Que eu acho que a informação, cara, tipo, eu sou um estudante de formação. Informação, quando você fala muito difícil, 100% das pessoas vão entender, tá ligado? Tipo, você não tá conseguindo passar a sua mensagem com sucesso, sabe? Essa linguagem aí é realmente. E aí entrou o Navarro, Arte, Mabel e Rafael, uma turma se chegando ainda aí para nossa conversa. É bacana essa questão da linguagem, né? Você vê que essa referência do que não é interessante para nós, isso que é o comum com a sua percepção, ela exclui, né? Esse formato, ele inclui, porque mais gente consegue chegar junto nesse assunto. Esse é um dos motivos para sempre que a gente está aqui no Cuscuz com Debate, a gente começar querendo saber quem é a pessoa que está falando conosco aqui na internet. Por quê, né? Porque eu cheguei aqui, né? Quem é essa figura? Ele teve ideia de um dia para a noite para criar esse podcast? Não, tem uma experiência de vida e uma atuação que permitiu maturar essa construção. E isso é muito bacana. E você tem. Não, ainda antes de perguntar sobre isso, como está nesse fazer, né? Na técnica, que eu vi que você juntou gente aí de vários estados. Você pegou fala de motoboy, motogirl de vários estados. Pegou, inclusive, uma liderança dos entregadores antifascistas, né? E isso, para gente que trabalha com, por mais que não seja técnico do audiovisual, a Isso. gente faz vídeos, a gente junta as pessoas, seja aqui, seja na nossa militância política no dia a dia, e às vezes dá um trabalhinho você juntar gente, pegar fala, ajustar horário, cortar. Você está fazendo isso só? Quem é a equipe? Como é que é a organização do podcast? Massa. Então, falando da equipe primeiro. Tem a Carol Figueiredo, que está fazendo as redes sociais, está sempre pensando nos conteúdos que saem nas redes sociais.
Tem o Lucas Panta, que faz a edição de som, que editar podcast é bem difícil, é um trabalho bem árduo. Tem o Marcos Mateus, que vários episódios, a gente tem duas pessoas que estão fazendo Tem outro Marcos também, que posta, e as capas também. E eu sou a pessoa que estou entrevistando e estou sendo o produtor, assim. Aí, como produtor, eu tô, às vezes, de entrevistar e de correr atrás do dado, tá ligado? Conversar com o entrevistado. E, assim, uma das coisas que eu acho que é o diferencial do nosso podcast é que, geralmente, numa mídia grande, o interesse é do entrevistador. O entrevistado também tem um interesse, às vezes, muito maior. Isso faz com que o produtor não faça tanta questão assim, de falar com essa pessoa, porque se essa pessoa não puder, tem outras mil que vão querer aparecer numa Globo, enfim, num veículo grande, tá ligado? Mas como a gente já pautou, tipo, a gente pauta o nosso interesse em estar conversando com pessoas e mostrar às pessoas que elas são importantes e que elas precisam ser ouvidas, então a gente se desdobra para conseguir conversar com essas pessoas, né? E aí, assim, tem gente que, tipo, tá, que não sabe o que é Skype. Tem pessoa que vai Eu entrevistar que estou não sabe. entrevistando uma companheira agora de Tem pessoa que a gente vai entrevistar que não sabe. Vamos lá, gente. A gente sabe aqui que a internet, muitas vezes, ela não é entregue para a gente da forma que a gente contrata e que a gente compra. Os serviços, eles não são nada dos melhores para a gente. Isso é já uma coisa que a gente já sabia de antes. E quando vem agora, a denúncia só aumenta como essa turma nos entrega. O Fontes deu uma saidinha aqui para a gente tentar voltar, porque da outra vez que ele saiu, quando voltou, voltou legal o som dele e a conversa está muito bacana. Vamos ver se a gente consegue retomar de forma positiva como conseguimos da outra vez. E aí? Irmão, peço desculpa de verdade, não sei o que tá acontecendo. Eu tô bem do lado do modem aqui. Uhum. Mas é isso mesmo. O serviço que essa turma entrega é longe do que a gente realmente compra. Isso é uma realidade da internet no nosso país. E para a gente aqui no Nordeste, a coisa ainda vem ainda piorada. A gente sabe como funciona esse mercado, como funciona essa estrutura. E aí se vem É, dizendo que muitas das pessoas, quando vai conversar, não sabe sequer o que é um Skype. Eu não tinha escutado, mas... exatamente. E aí eu tô conversando com uma senhora agora, que ela é de é, Pedras de Fogo, que é no interior aqui, né? Tipo, indo lá pra Recife, né? Se não me engano. Uhum. E aí a gente tá conversando com ela e ela não lê. Tipo, ela não sabe ler. E a comunicação que a gente tem é via áudio de WhatsApp, que é a única forma que ela consegue entender. E aí a gente, tipo, se a gente tinha uma empregada doméstica que ela trabalhava de 8 às 9 da noite. Só podia conversar com a gente, tipo, umas 11 horas da noite, porque era o momento que ela chegava em casa e tomava banho, enfim. E aí a gente ficou conversando de 11 da noite até umas 3 da manhã, assim, acordando no outro dia para editar e enviar as perguntas. Então, assim, tá sendo muito trabalhoso porque a gente tá se adaptando à história das pessoas. Inclusive, tipo, no primeiro episódio a gente falou que a gente não vai conseguir ter uma qualidade de estúdio nesse podcast, porque, assim, às vezes a pessoa só tem trabalho, às vezes ela tá na rua, entendeu? Então, mas, assim, coisa também que vai enriquecendo a experiência, né? Tipo, eu acredito muito nisso. Que, assim, a gente tá ouvindo relato de
e tem um barulho de moto atrás. Tipo assim, você já consegue imaginar que ele tá na rotina do trabalho dele, dividindo aquilo com a gente, então tá sendo, tipo, enriquecedor. Quanto à parte mais técnica, ela tá fazendo a entrevista por áudios de WhatsApp mesmo, que é a forma mais fácil, que é o que as pessoas, tipo, mais conseguem fazer, tipo, tanto por tempo, porque a gente sabe que o trabalhador e a trabalhadora no Brasil não tem tempo de ficar 2 horas numa ligação, sabe? Tipo, ele tá no trabalho e pega 2 ônibus para voltar para casa, cuidar dos filhos e pensar em como, sabe? E aí a gente tá fazendo um prova de WhatsApp e quando o entrevistado pode responder, a gente pega, manda pergunta e assim a gente vai se adaptando ao WhatsApp. E aí eu mando pros companheiros que estão na edição de áudio, e a gente conversa sobre a ordem de pergunta e as respostas. E aí a gente junta e aí a gente vai vendo como ficou, se ficou bom, se vai precisar cortar alguma coisa. Mas, assim, é um processo bem longo e por isso que a gente está lançando, tipo, a cada 15 dias, sabe? O próximo vai sair agora, dia 16 ou 17. Mas, assim, a gente está se esforçando muito para conseguir manter isso que você falou, sabe? A gente conseguir ter pessoas de vários estados, de vários lugares, para a gente conseguir mostrar a pluralidade, a diversidade da classe trabalhadora brasileira também. A gente sabe, né, que, tipo, os problemas que uma pessoa no Centro-Oeste tem não são os problemas que a pessoa no Sul tem, ou no Nordeste tem. A gente conseguir trazer isso tudo é uma parada massa, né? Muito enriquecedor, assim. Massa. Ó, quando você anunciava aí a equipe, a gente foi vendo as presenças levantando para cima, entre aspas, aí, né? A Carol, o Marquinho, o Lucas, opa, aqui, eu. O Vitor Farias também na nossa live, ele tá num trampo bem interessante também, que é uma página na internet e que tá também no Instagram, onde ele tá, que é o Comuna Brasil. Ele está tentando construir exatamente um espaço alternativo de comunicação, onde traga linguagens diversas, onde consiga abrir um canal e um espaço onde muitas vezes os grandes, né, os ditos grandes no sentido financeiro, Uhum. meio de comunicação, não fazem, não quer abrir, porque existe de fato uma questão de classe, né? E quem tem esses meios de comunicação aí. Então, quando o Vitor Farias faz uma página que é comum no Brasil, já deixa claro o lado dele nessa questão da Massa. comunicação. Quando você constrói um podcast, se eu parar, você me vê, já diz também o outro lado do que a gente quer comunicar, do que a gente quer conversar, né? Então, quem estava com a gente aí agora há pouco também, não sei se continua, é a turma do Maracastelo, o Duda Tech Som e a Anateia. Chegando mais gente aí nessa nossa construção bem bacana. Mas, ó, você dizia que está aí fazendo, já deu a dica para a gente que um dos próximos temas, não sei se o próximo tema é esse das empregadas domésticas. Mas você está fazendo vários ao mesmo tempo diante dessa dificuldade? Está tentando terminar primeiro esse das domésticas para ir para o outro? Como é o cronograma de vocês e quais temas estão sendo pensados aí para os próximos podcasts? Se é que pode dizer para a gente. Ainda. Massa, massa. Eu faço uma entrevista e aí isso que a gente tem, porque tipo assim, eu faço a entrevista e eu envio. E aí tipo as pessoas estão editando e a minha parte já consegui fazer. E aí esses dias entre as pessoas estão editando os áudios que eu mandei e que a gente lança, eu já tô fazendo a entrevista do próximo, sabe? E aí, tipo, agora que a gente tem uns dias para sair o próximo, que é sobre aí uma empregada doméstica, a gente entrevistou, que é a Sandra. Esses dias que eu tô na espera para ficar pronto, eu já tô fazendo uma outra entrevista, sabe? Que eu tô sempre fazendo uma entrevista para conseguir ter o máximo de prazo possível e conseguir lançar de 15 em 15 dias, né?
conseguir fazer tudo bem certinho. O próximo, esse próximo agora, o segundo, como eu falei, vai ser sobre uma empregada doméstica, né? Que a gente tinha conversado anteriormente, que é uma pauta muito urgente, que a gente está vendo o que está acontecendo. Inclusive, a primeira morte por Covid-19 no Brasil foi de uma empregada doméstica, né? De 63 anos, lá no Rio de Janeiro, que é uma história muito triste, assim, é uma história a história do menino Miguel, em Recife também, que é uma história que deixa claro o abismo social que existe no nosso país, infelizmente. Então, é uma pauta muito importante da gente se falar. A gente vai ter a entrevista com a Sandra, que é uma amiga da minha mãe de muito tempo, então isso é uma pessoa que eu amo muito, isso é legal de fazer. E a gente também vai ter uma, um, um texto que foi enviado pelo Sindicato das Empregadas Domésticas do Estado aqui. Então a gente também vai ter, Ah, além da vai ter essa fala do sindicato, que antes a gente trazer à tona essas coisas agora, e para mostrar para as pessoas que as organizam, né, e lutam por melhorias, né? Tipo, tem gente que nunca nem ouviu falar do que é um sindicato, então também é uma pauta interessante de se trazer. E aí a gente está entrevistando algumas outras pessoas, a gente não tem muito certo, mas quase certeza que o primeiro vai ser sobre um motorista de ambulância. Que aí entra uma pauta interessante também, que a gente quer trazer essas profissões que as pessoas quase nunca pensam, quase nunca lembram que existem, assim, né? Então, tipo assim, você imagina quanto de história que o motorista de ambulância tem, saca? Tipo, ao longo de vários anos enfim, né, de profissão, quantas histórias que esse cara tem, tipo, o que esse cara passa, né? Eu tô descobrindo que para você ser motorista de ambulância, você tem que fazer um curso de socorrista primeiro, porque não é só dirigir ambulância, né? Você também, tipo, faz as funções ali que você precisa fazer. Então é uma pessoa que estudou pra caramba pra fazer aquilo, e a gente só lembra de ficar bolado com o cara porque ele ligou a sirene, a gente tem que encostar o carro no trânsito, tá ligado? A gente não para pra pensar na importância que é e como esse cara, essa pessoa, ou essa mulher, ajudam a salvar vidas, né? E como seria se não tivesse alguém disposto a estar dirigindo uma ambulância, tá ligado? Que essa é a nossa pauta central, assim, né? A gente colocar o holofote nessas pessoas e, enfim, com a entrevista e conversando com elas, mostrar o quão importante elas são. Mas, assim, a gente também quer conversar com vários profissionais e de vários lugares, assim. Então, a gente está sempre correndo atrás de tipo, e pensando numa profissão que é diferentona, tá ligado? Uma profissão que ninguém lembra, uma profissão, sabe? Então tá sendo uma experiência muito massa, assim. Mas esses são os próximos que a gente vai estar fazendo. show, isso é bacana, né? Tem muita gente olhando aí para vocês, para esse trabalho que vocês têm feito, têm construído, e isso é muito importante. Anima a gente, né? Porque é comum em alguns setores da militância as pessoas restringirem um pouco do olhar do que é essa militância, né? E não perceber o quanto amplo também, o quanto diverso é a forma de trazer essas alternativas de construção, de apresentação das pessoas, de disputa social mesmo, porque a gente está falando aqui de uma disputa, de projeto de sociedade, de quem tem espaço, quem não tem, do que a gente conhece. E aí, Paulo, Binogueira, Eduarda, o pessoal que chegou depois aí, a gente está aqui conversando com Marcelo Fontes sobre a criação do podcast Se Eu Parar Você Me Vê. Marcelo Fontes, a gente, quando termina aqui o nosso Quiz com Debate, geralmente eu baixo essa nossa conversa, deixo lá no IGTV também, Que mas massa. eu baixo ela e salvo lá no YouTube, que às vezes é uma forma também das pessoas conseguir visualizar em uma outra tela, encaminhar, porque nem todo mundo também usa o Instagram, apesar de ser hoje uma das ferramentas das redes sociais mais utilizadas, então a gente deixa nesses dois espaços, assim, colocar eu mando o link para você apresentar, para Bom, você divulgar com as outras pessoas que você acha que seja interessante aí conhecer um pouco mais sobre fechado. você e sobre o podcast, que tem muito a apresentar para a gente aí. Esse primeiro, ele trouxe, além de tudo que a gente já falou até agora, ele teve aí aproximadamente uma hora, né, de programa, de construção. A ideia é que ele seja neste tamanho sempre, ou que ele seja maior, que algum pode ser maior, ou vocês não colocaram
dentro da equipe um tamanho exato para o que Aham. vem a ser o podcast? Cara, então, a mídia podcast é muito diversa, né? Dentre alguns podcasts que eu escuto e que eu consumo muito, tem alguns sobre política que duram 4 horas. Tem outros que duram 1 hora e meia. O bom da mídia do podcast é que, como você não precisa estar assistindo, você consegue ouvir fazendo outras coisas, né? Você consegue ouvir lavando louça, eu faço muito isso. Você consegue ouvir lá no carro, você consegue ouvir enquanto você está no trabalho, né? No fone de ouvido. Mas a gente, como a gente está começando agora, a gente estipulou 1 hora, 1 hora e 20, assim, a gente acha que é o máximo. Para as pessoas não se cansarem de ouvir também. E para a gente conseguir manter essa continuidade, assim, né? Porque quanto maior o trabalho para edição, né? Maior o trabalho, enfim, da produção. E a gente está mantendo esse intervalo de 1 hora e 10, 1 hora e 20, 1 hora e 5, assim. Que a gente acha que é o que a gente consegue administrar. No futuro, quem sabe, quando a gente conseguir chegar na rádio, né? Já tô falando quando a gente conseguir, porque a gente vai conseguir. Quando a gente conseguir chegar em outros lugares e tipo, a gente conseguir ter uma equipe maior também, a gente vai tentando, enfim, né, colocar mais informação e deixando um pouco maior, assim. Mas a princípio é isso. Massa, bacana. A gente tá aqui, chegou a Verônica mandando um oi pra gente, o Gustavo, vai geral, Ishibiro. Desculpa aí, mas tem umas horas aqui que a gente não consegue pronunciar direito aí o nome da turma que chega no Instagram, né? Bota fé demais nesse menino. Isso aí, a gente tá botando mesmo fé nessa aí em fontes, a turma mais próxima, não só que é da cultura, mas que diretamente, mas que já viu algo sobre quando a gente falou dessa nossa conversa de hoje, achou bem bacana. Aqui no Instagram, quando a gente começou o Cuscuz com Debate, a gente fazia uma pessoa ali ao lado da outra, gravava, depois postava ou fazia ao vivo pelo Facebook. Então a gente estava guardando ali em torno de 25, 30 minutos. Só que aqui no Instagram a conversa foi fluindo, fluindo e acabou que em todos os momentos a gente conversou aí na hora fechada, às vezes até passou quando eu não conseguia, quando não sei se é novo ou se eu só descobri depois, colocar o reloginho ali no ao vivo, né? Agora mesmo aqui a gente já está com 53 minutos de Eita, conversa sobre o podcast. Você vê como bastante passa coisa. rápido Bom, esse nosso papo. Agora, ainda, antes da gente ir concluindo a nossa conversa, a sua arte, né? A sua música, o seu envolvimento no hip hop, no rap, você pensa em trazer isso de alguma forma mais direta para o podcast ou não vai ter essa relação direta? Ou não pensou sobre isso ainda? Como é que é essa relação aí? cara, então, a relação entre a música e o podcast, eu acho que ela vai, tipo, ela já tá funcionando muito, mas ela tá funcionando muito, tipo, na via contrária do que você falou, sabe? Tipo assim, todas as histórias que eu tô conhecendo, as pessoas que eu tô conversando, estão sendo de uma inspiração enorme para conseguir escrever sobre situações, escrever sobre histórias, sobre muitas coisas. Está sendo muito incrível, assim. Porque, tipo, a gente que é compositor, que é artista, a gente escreve sobre o que a gente vive, experiência que a gente ouve, que a gente tem contato, né? Então, quanto mais a gente tem contato, tipo, eu penso assim, que quanto mais a gente tem contato com pessoas e conhece pessoas, mais enriquecedor é pra gente na hora de colocar isso num verso, colocar isso numa música, né? E, tipo, sei lá, um tema que a gente quer falar sobre, saca? Então, isso está acontecendo muito. De maneira inversa, eu estou procurando fazer bem distinto as duas coisas, tá ligado? Tanto para a gente conseguir manter o foco do podcast, que é focando, tipo, nas pessoas que estão sendo entrevistadas. E tanto porque, assim, esse podcast é uma ideia minha, mas essa equipe toda que você viu aí, que entrou, é uma equipe que é igualmente importante, porque o pessoal comprou a ideia de uma forma incrível. E, tipo assim, a gente faz a parada porque a gente realmente quer fazer, né? A gente não tá vendo um retorno financeiro. Então, são pessoas que estão comigo, assim, tipo, muito fechadas e fazendo as paradas. A gente tem reunião, a gente vê o que vai dar certo e o que não vai. Estão sempre disponíveis, assim. Então, eu tô tentando manter o mais distinto possível, mas o que eu também estou tentando fazer, que pode se encaixar nisso que você falou, é aproveitar.
essas pessoas que eu conheci através da música, como você, né? A gente se conheceu lá no festival Marielle Franco. Eu lembro, acho que foi uma acho que foi a primeira vez que a gente conversou, né? Foi rapidamente, assim, mas foi a primeira vez que a gente conversou. E aí agora tá dando resultado, né? Assim, as pessoas que eu conhecia, eu tô conseguindo colocar o seu para você me ver, assim, um pouquinho né? Tipo, chegar. E eu não tinha percebido, percebi agora com essa pergunta que você me fez. Então isso tá acontecendo. É uma via de mão dupla, na verdade. Ah, bacana. Ó, parabéns aí para a equipe, parabéns para você, parabéns para a dona Semira, né? Mamãe que está aí acompanhando desde o começo a conversa. Beijo, mãe, beijo, pai. Como não ficar. Pai tá aí também? Tá, tá. Parabéns também, né? Como não se animar, não ficar orgulhoso de ver uma figura dessa que vem crescendo, ganhando espaço e com isso trazendo espaço para outras pessoas que muitas vezes são invisibilizadas no nosso cotidiano. Isso é muito bacana, é muito gostoso de ver e de saber que tem, no meio de tanta dificuldade que a gente tem vivido, que também tem muita gente fazendo coisa boa e querendo disputar socialmente um caminho justo, um caminho igualitário, né? Botar, tipo... Então, gente, a gente está aqui no finalzinho do nosso papo, são 57 minutos que passa assim. Muito Hoje, para rápido. quem tiver à disposição, que não for do grupo de risco, que for usar máscara, levar seu álcool em gel, vai ter um ato lá no Busto de Tamandaré, pelo Fórum Bolsonaro. A galera vai estar lá fazendo essa atividade política, até mesmo porque derrotar o fascismo, derrotar o racismo é também luta essencial, e isso tomando todos os cuidados necessários do nosso cotidiano. Então, antes de passar para a Fontes fazer suas considerações finais, mandar um abraço para a gente, eu quero lembrar a nossa agenda. Esse mês de julho está redondinho, está muito lindo aqui no Cuscuz com Debate, como eu já disse no começo. Próximo domingo, às 15 horas também, a gente vai estar conversando com a Aline Martinez sobre liberdade e diversidade religiosa. Ela é da Frente de Evangélicos pela Democracia. No outro domingo, a gente vai estar conversando com a Andréa Turbanteira sobre cultura, sobre economia, né, no meio de tudo isso que representa essa economia, mas em mais detalhes para fazer uma discussão programática sobre cultura, aí sem ser no Cuscuz com Debate, sendo da nossa pré-campanha de vereador, vai ser no próximo sábado, às 14 horas. Então a gente vai estar com a Aline, que é da Artes e Ciências, conversando sobre a relação da mulher na cultura. Dione vai conversar sobre diversos elementos da economia e da formação da cidade, no que diz respeito ao papel da cultura nisso tudo. E Iacusa vai estar conversando sobre a ocupação dos espaços da cidade, sobre a cultura periférica. Então, eu espero vocês nesses próximos Cuscuz com Debate, no nosso debate do próximo sábado também. Um abraço para todos e todas que nos acompanharam nessa tarde de domingo e um agradecimento especial para toda a equipe do Seu Pará Você Me Vê, que acompanhou aqui hoje o nosso Cuscuz com Debate, e a Marcelo Fontes, que deu esse tempo para estar com a gente aqui. Com você para as suas considerações finais. 30 segundos que o relógio já apareceu. Cheiro! Muito obrigado a todos e todas aí que apareceram para ouvir a gente. Tássio, muito obrigado pela oportunidade. Sabe que você também é uma pessoa que inspira muita gente. Sabe que você tem o nosso apoio aí para sua candidatura, viu? É muito massa ver alguém que está lutando pelo que a gente acredita aí na nossa cidade. Quero mandar um beijão para todo mundo e ouçam o Seu Para Você Me Ver. A gente está em todas as plataformas digitais aí.